Oi, povo, estamos aqui em mais um Mesa de Uma para Todas, véspera do meu aniversário, com um presente aqui exibindo para vocês, então já é a deixa para quê? Para você comentar nesse vídeo, me dando parabéns, dizendo se você gostou da minha camisa nova, tá? Porque nesse vídeo a gente vai falar de seleção brasileira e Brasileirão que começa hoje. Então se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha pra gente fazer uma resenha bem gostosa por aqui sobre as meninas, beleza? Vamos começar falando de seleção brasileira, mas vamos começar da base, tá? Ontem a seleção brasileira sub-20 goleou a seleção do Peru, 6-0 no placar. Confesso que eu não vi o jogo, mas estou trazendo aqui para vocês que as meninas estão super bem na competição. 3 jogos, 3 vitórias, somando 9 pontos, líder do grupo por enquanto, e tá com um saldo de 12 gols. Um trabalho excelente que elas estão fazendo lá na competição, como eu falei. E amanhã tem mais um jogo para as meninas contra a Argentina às 18 horas, mas aí esse jogo é só para definir quem vai para a próxima etapa como líder do grupo. Vale a gente conferir, porque as meninas estão, como eu já falei em um outro vídeo aqui no canal, a evolução das meninas é muito maneiro de acompanhar e a gente tem aí Copa do Mundo chegando, algumas, o Arthur Elias deixou claro hoje que pode ser que estão sendo vistas, né? Não dá para se fechar para o futebol, então para a gente ir conhecendo a meninada que está fazendo um jogo redondinho, né, com a evolução da idade, com a maturação da idade, então é muito maneiro da gente acompanhar. Agora falando de seleção principal, hoje pela manhã o Arthur Elias convocou as 26 atletas que vão participar dos 3 primeiros jogos amistosos que o Brasil tem esse ano. 27 de fevereiro, 4 e 7 de março contra Costa Rica, Venezuela e México. São os 3 enfrentamentos que o Brasil tem nesse início de ano, né? Para ir aquecendo as meninas para a Copa do Mundo, se tratando de Copa do Mundo. Eu vou destacar aqui que ano passado o Brasil teve 15 jogos e venceu 10. Então o Arthur Elias ele tem esse trabalho aí de ir acompanhando as meninas, desenvolvendo a mentalidade, como ele mesmo falou, o espírito vencedor. E eu acho que principalmente esse ano é entender que elas vão jogar em casa, né? Então, e deixando o time mais coeso, mais refinado, mais afiado, mais entrosado entre elas, acredito eu que é o ponto principal daqui para o ano que vem, né? Que é quando vai rolar a Copa do Mundo Feminina aqui do Brasil. E aí os nomes. Cláudia do Cruzeiro, Thaís do Benfica, Lelê do Corinthians. Defensoras, Tarciane do Lyon, Marisa do Tigres, Fê Palermo do Palmeiras, Lauren do Atlético de Madrid, Thaís Ferreira, Corinthians, Yasmin Real Madrid, Bela Paris Saint-Germain, Tamires Corinthians e Gi Fernandes do Corinthians. Meio-campistas, Duda Sampaio e Ana Vitória do Corinthians, Maiara, Angel City, Brena do Palmeiras, Luana Orlando Pride. Atacantes, Caroline, Manchester City, Kia Caroline. Compartilhei no meu Instagram a Caroline. Tá com 7 jogos, 7 gols, 3 assistências. Luane, do Atlético de Madrid, Adriana Alcaçade, Geise, do América do México, Bia Zenerato, do Palmeiras, Gabi Zanotti, Corinthians, Jaque Corinthians, Jaque também fazendo partidaça, Jennifer Tigres e Tainá Maranhão Palmeiras. Os destaques desses nomes aqui são a Luana, que venceu o Câncer, a volta da Luana na seleção brasileira e a volta da Tamires, que fez aí 3 partidas excelentes pelo Corinthians. Tem isso. E o Arthur Elias deixou bem nítido ele começou, na verdade, antes de falar os nomes, ele começou dizendo que o critério para essa convocação foi o período que cada liga está, né? Porque os Estados Unidos só começa em março, a Europa já está no meio de temporada, né? Meio para o final. Aqui no Brasil está começando, aqui no Brasil só deu para ver Palmeiras e Corinthians jogando, né? Porque teve ali a Supercopa, teve o Mundial Feminino de Clubes, então foram os únicos times que deu para acompanhar nesse início de temporada. E também ele falou que seriam atletas que ele entende que a pré-temporada está completa e que são atletas que ele
ver como estando mais prontas para esses 3 primeiros jogos. Que não dá para se fechar, né? Como eu falei anteriormente, não dá para se fechar no futebol. Então, é uma primeira listagem para esses 3 primeiros jogos. Acredito aí que conforme o Brasileirão for acontecendo, ele mesmo falou que o Brasil, os jogos no Brasil está cada vez melhor com questão de gramado, questão de atuação das atletas, então vamos conferir. Mas se vocês sentiram falta de algum nome que ele poderia ter chamado, deixa aí nos comentários. Agora falando de Brasileirão, hoje começa o Brasileirão Feminino, às 21 horas tem Flamengo e misto para a gente acompanhar. Mas, para além disso, eu acho que tem muita coisa para a gente acompanhar esse ano aí no Brasileirão. Na minha concepção, tem os times a serem batidos, a gente fala aí de Palmeiras, campeão da Supercopa, mas que vem com um projeto que está se mostrando cada vez mais sólido para o futebol feminino. A gente tem Corinthians e Ferroviária, que já são projetos consolidados, né? Sempre fortes, sempre vem para brigar por título, Corinthians e Ferroviária. E eu vou acrescentar aqui Cruzeiro e o Flamengo, que embora esteja fazendo reformulações no tratar o futebol feminino, ainda é um time competitivo. A gente tem os clubes da Série A2 que subiram, né? Alguns retomaram, como o Atlético Mineiro, mas a gente tem aí Santos, Botafogo, o próprio misto e o Vitória, para a gente acompanhar e entender como eles vão funcionar na diferença de competição, né? De alguns voltarem para a elite e outros estarem na elite pela primeira vez. A gente tem isso para acompanhar. E como os elencos vão se comportar ao longo de 2026, porque foi um ano de uma dança das cadeiras, né? O mercado no futebol feminino esteve muito movimentado nesse início de ano, final do ano, início de ano. A gente tem o Bahia com 9 reforços, Fluminense com 7, o Juventude, que saíram cerca de 13 e chegaram cerca de 10, então é uma mudança significativa de elenco. Alguns que fizeram mais pontuais, né, contratações pontuais, como o América Mineiro, se eu não me engano, que só trouxe 2 atletas, e tem aí as meninas da base que foram para o time profissional. Então, eu acho que a gente tem muitos pontos para acompanhar, e eu queria destacar aqui para vocês que a gente vai tratar nesse canal como se todo mundo estivesse começando a acompanhar o futebol feminino de agora. Zero comparação com o que já rolou, sem esquecer o passado, obviamente, mas para a gente ir aqui acompanhando o rosto, nomes, desempenho, resultados, a competição, para a gente ir junto fazendo essa resenha aqui no canal, tá? Outra coisa que eu quero trazer aqui é que o Sul tem 3 representantes, Grêmio, Inter e Juventude. E, gente, eu sou do Rio de Janeiro, tá? Então, a tendência é a gente puxar mesmo a sardinha para onde a gente tá. Como, por exemplo, aqui no canal tem alguns vídeos do campeonato estadual, né? Tem a Copa Rio aqui, porque é o que é mais fácil para eu acompanhar. Mas eu vou tentar sempre sair do eixo Rio-São Paulo. Embora o grande foco esteja nos times, tanto do Rio quanto de São Paulo, principalmente de São Paulo, eu vou tentar sempre trazer pontos, notícias, informações, observações, de olhar de uma pessoa que está no eixo, mas que quer olhar as meninas aí num contexto geral, o Brasilzão, tá? Vai ser um exercício meu e eu quero que vocês façam esse exercício por aí também. Aqui no canal vai ser sempre um olhar para o futebol feminino, sempre num exercício de não comparar com o futebol masculino, porque a gente tem aí um lastro de diferença, as mulheres foram proibidas de jogar bola por 40 anos, então só por isso já não dá pra gente comparar, fora que são corpos diferentes, formas diferentes, mulher e homem já pensam diferente, então zero comparação com o futebol masculino, sempre com muito respeito, com muita atenção, porque aqui, além de fazer um exercício de mudar certas linguagens, não mudar porque eu não estou fazendo a roda, mas de evitar usar certas linguagens para o futebol feminino, eu quero destacar, potencializar as mulheres, então por isso esse cuidado, principalmente agora nesse momento que a gente está bem no início e está construindo essa relação por aqui, tá? A competição ainda nem começou, mas a gente já teve uma polêmica
o jogo Galo e Palmeiras na Arena MRV, que vai acontecer amanhã às 21 horas. Inicialmente, a notícia que se tinha é que o jogo ia ser de portões fechados, e aí eu vou trazer aqui a informação quando o Galo voltou atrás, né? Porque as pessoas repercutiram muito negativamente a notícia de que o jogo seria de portões fechados, e o Galo soltou a nota dizendo que tinha voltado atrás porque fez uma reavaliação operacional e, reforçando o compromisso com a valorização do futebol feminino, o clube viabilizou a presença da torcida para prestigiar a estreia da equipe alvinegra na competição. O clube tinha alegado que era por questões de logística, carnaval, bloco, segurança, e por isso o jogo seria de portões fechados. Mas, vamos lá, fazendo o exercício, tá? Não dá pra gente punir o futebol feminino a qualquer custo, sabe? A gente tá às vésperas de Copa do Mundo, a gente precisa pensar o futebol feminino como não mais um projeto, mas algo que está aí, consolidado, embora ainda precise de muitas evoluções, é algo consolidado. A gente está aí com o futebol feminino, está aí com as meninas fazendo história, construindo história, então não dá pra gente punir o futebol a qualquer custo. No momento que a gente precisa criar aproximação, no momento que a gente precisa potencializar a torcida, trazer para perto a torcida. Porque, por exemplo, o Palmeiras também vai estrear na competição, embora já tenha jogado, mas ele jogou Supercopa. O jogo vai ser na Arena Barueri e o Palmeiras anunciou ingressos gratuitos. Entende? Lá atrás no vídeo eu falei que o Palmeiras está aí consolidando o projeto no futebol feminino. Então eu acho que a gente está com umas mentalidades muito controversas no momento que era para ser convergente. Não que todo mundo vai pensar igual, não é isso. Mas convergente no sentido de que se a gente precisa potencializar e estruturar as meninas, não é separando a torcida, não é afastando a torcida. Pelo contrário, é trazendo para perto. Se você, palmeirense, estiver assistindo esse vídeo e não sabia dos ingressos, os ingressos podem ser resgatados no ingressopalmeiras.com.br, tá? Vai lá conferir as meninas, por favor. Falando de ingresso também, o jogo de hoje, Flamengo e misto. Os ingressos estão a preços populares, né? R$40 inteira, R$20 a meia. Crianças até 12 anos não pagam, ou seja, também aí há um estímulo para trazer a criançada, para fazer as meninas, por exemplo, entenderem que elas podem jogar bola caso elas queiram, tá? O misto, chegando na elite do futebol, o misto trouxe o técnico nada mais nada menos que campeão mundial, Adilson Galdino. Quem viu alguns vídeos aqui do canal viu que eu frisei várias vezes que o Mundial de Clubes feminino que rolou esse ano, ele não foi o primeiro, foi o primeiro chancelado pela FIFA, mas já teve outro, que quem foi campeão foi o São José, time aqui do Brasil, em 2014, se eu não me engano. O São José venceu o Arsenal e o técnico daquela equipe campeã mundial era o Adilson Galdino. Então é o misto dando recado de que tô chegando na Série A1, mas eu não tô chegando de bobeira não, eu tô chegando com um técnico campeão mundial. Então vamos ficar de olho nisso aí. Ele tá vindo competitivo, com várias reformulações, com uma mentalidade reformulada. É bom a gente se atentar. Um outro ponto para a gente ficar de olho, né? Ainda nessa coisa de evolução do futebol feminino, potencializar o futebol feminino e não penalizar o futebol feminino a qualquer custo, eu vou trazer aqui a notícia do Fluminense, que anunciou essa semana, a profissionalização de todas as atletas da equipe principal. Agora, a equipe principal do Fluminense feminino tem vínculo empregatício com o clube, carteira de trabalho assinada, o que garante direitos trabalhistas e benefícios previstos em contrato profissional. O Fluminense também agora treina onde o Flamengo treinava, o Cepan, aqui no Rio de Janeiro, que é da Marinha. Então, tem estrutura boa para as atletas. É complicado? Isso é muito bom, para começar, tá? Isso é muito bom, mas também é muito complicado porque a gente já está em 2026. É muito louco a gente pensar que em 2026 atletas estejam nos clubes sem
garantias profissionais, sabe? Sem garantias do trabalho, sem os direitos trabalhistas ali garantindo o que elas estão fazendo, né? Porque elas, como qualquer outro trabalhador, largam seus lares, viajam, deixam suas famílias, e é muito louco pensar que os clubes no futebol feminino ainda estão progredindo, caminhando nesse sentido. É um avanço? É, mas é muito doido pensar que em 2026 a gente ainda está engateando sobre isso. Mas é muito bom saber que o Fluminense fez isso e quem também fez isso foi o Curitiba. Aí a gente já não está mais no A1, a gente já está no A3, mas eu trouxe o Coxa aqui para servir de exemplo, sabe? Depois eu vou até tentar fazer um levantamento quais clubes, por exemplo, da Série A1 que ainda não fizeram isso, ou enfim, algo desse gênero. Prometo. Mas vou tentar fazer esse levantamento aí pra gente. O Curitiba, ele tinha parceria com o Imperial. Então as atletas, tudo eram pagos pelo Curitiba, mas era tudo feito pelo Imperial. Isso acabou, agora é tudo pelo Curitiba. O próprio Curitiba agora tem um projeto pro futebol feminino. Tudo agora quem gerencia é o próprio Coxa. O que para mim fica a visão de que o Coxa está mostrando que não é mais de obrigação, sabe? Não está tratando mais o futebol feminino como obrigação, e sim como algo real pro clube. Algo muito concreto pro clube. Então, agora, nessa temporada, o Coxa vai ter departamento de futebol feminino, profissionais, como fisioterapeutas, preparador de goleiras, comissão, tudo sendo tratado pelo clube. Eu achei muito bacana o Coxa se colocar nesse lugar de não só ser só suporte financeiro, né? Mas sim ser ali o gestor que executa, que pensa, que cria, que articula para o próprio futebol feminino. É isso, gente. Brasileirão tá aí, o calendário das meninas está movimentadíssimo esse ano, muitas coisas para a gente acompanhar. Confesso que a primeira e segunda rodada talvez eu não consiga acompanhar tanto, porque eu viajo hoje, e aí, estando na casa de outras pessoas, eu não posso mandar no que elas assistem na televisão, não é mesmo? O que for online eu vou conseguir acompanhar, obviamente, mas é período de viagem, carnaval, aniversário, tudo isso, então eu não sei qual vai ser o volume nessa próxima semana, mas prometo trazer alguma coisa aqui pra gente resenhar. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, pra gente fazer essa resenha maneira, gostosa, bacana, suculenta das meninas aqui ao longo de 2026. Beleza? Um beijo, ótimo carnaval e até o próximo vídeo.